Salve, meus amiguinhos, tudo bem? É isso aí, aqui é o Marco Aze. Como é que estão as coisas? Marcão tá resolvendo umas coisinhas e de repente rola um carvlog, não é mesmo? Não sei se vocês curtem não, mas... Nossa, mas tá calor pra caramba aqui, ó. Esquentou muito. Nada mal para outono, não é mesmo? É isso aí, meus queridos. Daqui um pouquinho nós estamos de volta. Salve, meus queridões. Aqui é o seu amiguinho Marco Aze, diretamente do sul de Minas Gerais. Meus amigos, meu capacete rolou ali atrás. Espera aí, a gente vai dar uma ajeitada nele. Isso, solta o cinto. Encafiote. Isso, fica na sua aí. Fica de boa. Tranquilo. Retomando o raciocínio. Meus queridos, mas aproveitando que eu tô dando um rolezinho, né, de cidade, a gente vai trocando ideia. Mas como é que tá vocês? Tá tudo bem? Por aqui tá tudo bem. Marcão tá trabalhando, como diria o povo antigo, pá dedéu. Pá um dedéu. E ao mesmo tempo, né, conseguindo dar uma volta ou outra na Dona Elvira e na queridinha caçula Malévola, não é mesmo? Ai, meus queridos, mas tem hora assim que o Marcão tá pedindo descanso, mas tá no início de semana e não vai ter condição. Marcão, hoje inclusive você vai para a cidade de Três Pontas. Sim, meus queridos, hoje eu ainda trabalho fora da cidade. Mas tá bom, vamos aproveitar esse tempinho que a gente tem, né, pra gente conversar. Não é mesmo? Vamos olhar sobre as tragédias humanas, não é verdade? As tragédias humanas. E quando a gente fala sobre isso, a gente quer dizer que todo ser humano já passou por dor, já passou por decepções extremas. Todo ser humano, né, minimamente já se frustrou pra caramba nessa vida e já passou dor. Então eu, né, seu amiguinho, eu tô dentro dessa estatística. Eu já passei dor pra caramba, eu já vi coisas terríveis nessa vida. Mas você já viu que tem horas que algumas pessoas, elas se apaixonam por essas imagens? Já viu isso? Que algumas pessoas ficam fixas nessas tragédias, nesses dissabores, nesses sofrimentos? Queridões. E algumas pessoas hão de me perguntar: por que, Marco? Por que será, não é mesmo? Existem alguns caminhos mentais que dá para poder justificar isso. Um deles é que o sofrimento, ele de uma certa forma, ele traz para nós um sentimento de piedade alheia. Então algumas pessoas
se encontram aí na rua e ficam falando das suas tragédias, dos seus embaraços, dos seus desassossegos, né? Na expectativa de um acalento, de um afago, de um acarinhamento, não é mesmo? Às vezes isso pode soar assim meio salutar. É aquela coisa de se vitimizar, de focar muito mais na dor, né, do que nos prazeres, porque afinal de contas, meus amigos, se eu tenho uma vida perfeita, eu não posso reclamar, não é? Ou pelo menos não seria justo que eu reclamasse, não é verdade? Se eu tenho já uma vida cheia de tragédias, talvez eu possa errar mais, talvez eu possa ser um pouco mais estúpido, ignorante, talvez eu possa perder mais. E isso tudo passa a ser justificado por essas tragédias. Então eu passei por cenas muito marcantes na minha vida. Eu passei de ver a morte da minha irmã, e tinha vezes que o pessoal falava assim: ah, o Marco tá fazendo isso, o Marco tá bebendo, porque foi a tragédia da irmã dele. E eu cortava essas pessoas. Olha, uma Harley. E eu cortava essas pessoas. Eu falava assim: gente, não põe minha irmã nessa história, não. Eu não vou usar da morte da minha irmã para justificar as minhas mazelas existenciais, né? As minhas fraquezas carnais. Então, como que eu vou usar de uma tragédia dessa para poder justificar muitas vezes minhas procrastinações, muitas vezes a minha preguiça? Da mesma forma que quando, né, a dona patroa, ela ficou durante 14 dias em coma entre a vida e a morte, aquilo para mim foi pesado pra caramba. Aquilo me soou como uma tragédia, mas aí eu falei, pô, o que eu vou fazer com esse sofrimento, com essa tragédia? O que eu vou fazer com essa lição, cara? Porque eu sou meio tendencioso, igual aquele poeta, né, famoso, Khalil Gibran, o libanês. Para mim, essas tragédias, elas podem ser tanto seus inimigos quanto os seus professores. Então eu tento extrair das minhas tragédias, né, lições. Eu tento sair, se não for mais forte, sair mais esperto, né, ou menos ignorante. Porque é necessário que a gente aprenda com as tragédias humanas. Porque se a gente não aprende, cara, não tem jeito, compreende? Se a gente não aprende com essas tragédias, não tem. Agora filmando aí vai ficar difícil eu caçar aqui alguma coisa pra dar pra esse cara, né? Quando eu posso assim, eu faço um agrado pra turma aí. Mas hoje com a câmerazinha aqui vai ficar difícil, ainda mais que eu vou ficar filmando ele. Mas então, mas existem sim algumas pessoas que se justificam tudo dentro dessas tragédias, se justificam tudo dentro dessas limitudes. Eu vi minha esposa pegar e ter um acidente grave de moto, na moto dela, ficar 2 anos lutando para poder não ter uma perna amputada. E hoje, mesmo com as cicatrizes assim, muito agradecida por ela ainda estar com movimento nas pernas. E a gente olha isso tudo assim, ó, e eu falo, cara, que força dessa mulher, né? Que lição de força. Não que as minhas tragédias sejam menores. Não, as minhas tragédias são minhas tragédias. Meus sofrimentos são os meus sofrimentos, né? Mas você vê que ela superou muito bem isso. Então são essas histórias que a gente vê, né? É igual a minha irmã. Viveu 15 anos. E eu já tô fechando meus 50 anos. Então, cara, nessas horas, quando a gente pega e tem essa decência de olhar um pouco a tragédia alheia, de aprender com as tragédias alheias, a gente agradece, né? Tudo aquilo que a gente tem, né?
Porque às vezes a nossa vida não é uma vida romântica, né? Não é uma vida perfeita, mas muitas vezes a nossa vida está em condições bem mais salutares do que de outras pessoas. Compreende? A gente tenta, sabe, ter aquela vida ideal, aquela vida de capa de revista, mas isso aí eu acho que é uma tremenda ilusão. Eu acho que a vida normal mesmo, a vida convencional, é aquela que passa por todos os percalços. Não importa a tua classe social, não importa a tua origem, não importa se você é bom ou mal. Você vai pegar e vai passar pelos desafios da vida, né? E uns vão passar por desafios bem extenuantes, cara. Por desafios bem pesados. Porque para algumas pessoas a vida não facilita. Não facilita como? Com alguns privilégios, com algumas facilidades que as outras têm. Então é isso que eu quero que os senhores reflitam, junto comigo, sobre essa questão de se identificar com a tragédia e manter a tragédia. Uma vez eu falei, né, com um paciente meu que ele lamentava muito a morte do pai, né? Eu falo para ele, o grande problema não é você lamentar a morte do seu pai, o grande problema é todos os dias você apenas lembrar da morte do seu pai, né? Você poderia puxar na tua memória as partes legais do seu pai, as partes que realmente foram significativas e que fazem com que você queira mais do seu pai, que gostaria de tê-lo aqui. Então, à medida em que você se fixar nos bons momentos e parar de enterrar seu pai todo dia, fazer o velório dele todo dia, aí sim, parece que as coisas vão ficar um pouco mais suaves. Não porque ele vai voltar, porque ele não volta mais. Ninguém volta ali do reino dos mortos, né? Pelo menos que a gente sabe. Mas porque você vai tentar honrá-lo em pensamento nas coisas boas que ele fez. E não na morte dele, que foi realmente uma morte trágica. Foi uma morte lotada de sofrimento, de agonia. Então é muito interessante quando a gente passa a olhar dessa maneira, né? Eu ficava me perguntando assim, o que a morte da minha irmã me ensinou? Porque se ela não me ensinou pelo menos a ter um pouco mais de humildade perante a vida, então para mim não serviu nem em nada de lição. Quantas mortes eu ainda vou ter que ver para poder ter humildade, para poder ver que as coisas não giram em torno do meu próprio umbigo, que a vida é assim, que a vida é uma caixa de surpresas, né? Lotada de surpresas e lotada também de sabores, mas também no meio desses sabores, né, exatamente vem coisas altamente saborosas, porque é esse contraste, porque é essa dualidade. A vida é dura demais e de repente algo vem e suaviza e te dá essa leveza. Às vezes vem um frio violento, sabe? E aí de repente você está debaixo das cobertas, quente, aquecido ali, e você se sente bem. Parece que aquela cama fica melhor, parece que uma sopa fica mais gostosa. E se a gente não levar as coisas assim, gente, como faz? Meus queridos, e essa foi a reflexão nossa hoje, né, no meio de um car vlog. Eu tô indo para a universidade agora e mais coisas para fazer, né? Eu espero que vocês estejam bem. Espero mesmo que vocês estejam muito bem. E se você puder, dê um like aí no vidinho. Curte o nosso vidinho aí para movimentar algoritmos e talvez essa reflexão chegue a mais alguém. E ao mesmo tempo, se inscreva no canal. Meus queridos, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações e compartilhe. E nos siga nas redes sociais.
do Instagram. É isso aí, rapaziada.